Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Junho terminou, está na hora de se organizar para as férias. Muita gente faz uma revisão no carro, mas esquece do check-up. O programa de hoje fala sobre a saúde do viajante. Antes de arrumar as malas, é preciso ter algumas precauções. Você sabe usar o seguro viagem? Vai para um destino frio? Além da roupa adequada, o viajante tem que tomar cuidado com as alergias respiratórias. E as crianças? Como os pais podem se organizar para evitar a chateação de uma emergência num país estranho? Tudo isso e muito mais no Vida e Saúde de hoje. Olá! Imagine o pesadelo de perder uma viagem por causa de alguma doença ou precisar de um atendimento urgente num país no qual você não fala a língua. O viajante pode passar por situações complicadas se não estiver preparado. Vamos ver agora uma reportagem que fala dos cuidados de quem decide viajar no Brasil ou no exterior. Os brasileiros viajam cada vez mais. Segundo pesquisas, o turismo está entre as principais opções de lazer. Malas, hospedagem, meio de transporte. Tudo isso parece ser preocupação para quem sai de Fortaleza ou mesmo para os nossos visitantes. O problema é que a saúde fica sempre em segundo plano, mas ninguém quer ficar doente dentro de casa, nem quando está viajando. O senhor se preocupa com sua saúde? Com certeza. Que sentido? Sentido de todos os dias fazer minha atividade matinal, né? Mas quando o senhor está viajando, o senhor se preocupa com sua saúde? Não. Quando estou viajando, não. Para esse turista de Florianópolis, viagem é sinônimo de check-up, mas ele admite ser uma exceção. Não, se nós estivermos em perfeita ordem de saúde, né? Inclusive antes de viajar estive no médico, mediquei, né? E saber das condições, como é que estavam, então, porque a gente já tem uma idade de 65 anos, então, com certeza que isso aí é o primeiro requisito, né? Milton é paulista e viaja constantemente. Conta que já foi surpreendido por uma azia e precisou de atendimento em Fortaleza. A única coisa que eu percebi aqui é que a ordem de atendimento é de chegada, sabe? Em São Paulo não é assim, você marca a hora para ser atendido, lá não. Então você nunca sabe que hora você vai ser atendido, né? Então isso eu acho ruim. Segundo esse médico, os problemas gastrointestinais e respiratórios são os mais comuns entre os viajantes. Os cuidados dependem do destino e da predisposição do turista. Por exemplo, alguém que mora em Fortaleza e vai viajar para o Rio Grande do Sul, na época do inverno, agora em julho, é praticamente um outro país. Apesar de falarmos a mesma língua, é praticamente um outro país. Todo o clima, as condições, a alimentação, tudo é diferente. Então, dependendo do destino, nós fazemos uma preparação específica para destino.
para quem vai, por exemplo, fazer uma viagem pelo Amazonas. Então, a preocupação deve ser com doenças infecto-contagiosas, como, por exemplo, a malária e a febre amarela. Se for para a África, mais ou menos as mesmas proteções. O Nordeste continua recebendo o maior número de turistas se comparado a outras regiões brasileiras. Esse hospital tem um núcleo de medicina do viajante, com funcionários bilíngues para facilitar a comunicação com o turista. Essa agência de viagens trabalha com o público emissivo. A venda de pacotes é responsável pela maioria dos atendimentos. Para prevenir o viajante de qualquer surpresa, o gerente de vendas conta que o cartão de assistência de viagem é a garantia de uma estadia mais tranquila. O seguro pode cobrir desde extravio de bagagem até atendimento médico, de acordo com a necessidade do cliente. Ele vai dar uma assistência caso ele venha a precisar de uma emergência ou uma urgência médica. Ele vai dar assistência, ele vai de encontro até onde o passageiro está, se ele estiver em um hotel, se estiver em alguma localidade. O seguro vai estar com o cliente, primeiro o cliente vai entrar em contato, ver qual é a sua necessidade, informar a sua necessidade e a partir daí vai ter todo um aparato para que ele possa ser atendido. E a gente trouxe aqui para o nosso estúdio o Dr. Marco Foltran, que é clínico geral, você viu aí na reportagem, especialista em medicina do viajante. Dr. Marco, tudo bom? Tudo bem. Explica para a gente o que é exatamente quando a gente fala em medicina do viajante. Basicamente, a medicina do viajante é um ramo da medicina que existe para proteger o viajante e as comunidades que recebem esse viajante. Tá? Na medicina do viajante, nós não vemos, como por exemplo, o gastroenterologista vê as doenças do aparelho do tubo digestivo, né? O infectologista as doenças infecciosas. Na medicina do viajante, nós temos diversos capítulos da medicina do viajante de cada especialidade. Então, a diarreia do viajante, como é muito comum entre o viajante, é um capítulo da gastroenterologia, mas que nós vemos na medicina do viajante. Medicina aeronáutica, otorrino, por exemplo, um problema muito comum. Quando as pessoas estão descendo no avião, sentem aquela dorzinha no ouvido, fica surdo o dia seguinte inteiro, perde às vezes o primeiro dia da viagem porque está com problema no ouvido. É um capítulo da otorrinolaringologia, mas nós vemos na medicina do viajante. Vários capítulos de várias especialidades, mas todos ligados ou ao destino ou à viagem em si, seja ela terrestre, aérea ou marítima. A gente mora em Fortaleza, uma cidade turística, mas a gente não escuta falar muito da medicina do viajante, né? Como é que está esse cenário aqui no Ceará? Aqui no Ceará, eu diria que a medicina do viajante é muito mais conhecida no receptivo do que no emissivo, né? O emissivo qual é? O emissivo é aquele paciente que vive aqui e vai viajar. Normalmente quem me procura vai para algum destino mais exótico, mais estranho, né? Então ninguém me procura para ir para Nova York, mas se alguém vai fazer um safari na África, vai fazer uma viagem à China ou ao Nepal, eles procuram. Então ainda não se tem muito esse costume, né? Esse hábito de fazer um check-up antes de uma viagem, que às vezes parece ser simples. Eu vou só até o Rio Grande do Sul, é aqui dentro do Brasil mesmo, acho que não tem problema. Mas o receptivo, então assim, nós estamos aqui em Fortaleza há aproximadamente 11 anos, né? Fazendo atendimento em hotéis, a companhias aéreas, voltado para o viajante. E para você ter uma ideia, são cerca de 40 mil atendimentos prestados só para viajantes nesse período. Então, em Fortaleza, que é um polo receptivo muito importante, a medicina do viajante é mais para quem vem e não para quem vai. E você falou que as pessoas normalmente só procuram para destinos exóticos, mas esse não deve ser o procedimento correto, né? Explica pra gente, quando a pessoa decide viajar, de acordo com o destino, o que é que ela deve fazer, quais são os primeiros passos? Bem, eu diria, se eu pudesse dar somente um único conselho para um viajante, eu diria, faça seguro de viagem. Porque ficar doente em casa é muito ruim, mas longe de casa é muito pior. Se for em um outro país, que ainda você vai ser atendido por um médico em outro idioma, será que você vai saber se expressar? Será que ele vai conseguir entender o meu problema? Então é uma preocupação bastante importante. E muitos dos seguros, eles não só provêm o médico que vai até o hotel para lhe ver, mas em alguns casos, a depender do seguro, eles colocam também um tradutor. Então, assim, é uma tranquilidade que não tem tamanho. Então, assim, o seguro de viagem seria o primeiro. O segundo dado seria observar as vacinas que vão ser do destino, que o Dr. Manuel mais tarde vai vir falar sobre o assunto, tá? E em terceiro nós vamos estudar a pessoa, tá? Então assim, a orientação para
você pode ser diferente para mim ou para uma outra pessoa. Vai depender do histórico de saúde, por exemplo. Exato. Se eu sou uma pessoa que tem pressão alta, é mais Exato. ou menos assim que eu funciona? vou lhe dar um exemplo bastante simples. Se, por exemplo, você faz tratamento para gastrite, você toma um remédio que melhora a acidez do seu estômago. Só que a acidez é a primeira barreira de defesa contra micro-organismos. Então você está tomando o seu remedinho todas as manhãs para tratar a sua gastrite e você viaja para, por exemplo, Colômbia. Lá você vai comer coisas diferentes. Claro, você viaja, você busca coisas diferentes. Então você vai comer coisas diferentes e o seu organismo ele vai olhar bactérias diferentes. Não quer dizer que seja doença ou que a comida esteja estragada, não tem absolutamente nada a ver com isso. É estranho. São apenas bactérias diferentes. Como quando você entra numa sala que está fechada há muito tempo e tem muita poeira, você começa a espirrar. É uma defesa. Então, a diarreia do viajante também. Não é uma doença por infecção ou por comida estragada. É uma defesa do nosso corpo. Tá? Então, quem está tomando esse remédio para gastrite, o estômago não fica tão ácido e aí mais bactérias passam e tem maior chance de ter diarreia. Então, uma das orientações é para que os pacientes que estejam fazendo tratamento para gastrite e úlcera, eles têm que tomar mais cuidado, tomar probióticos, que são os lactobacilos, etc., para evitar a diarreia. Então, cada paciente tem uma orientação e cada destino também tem uma orientação. Né? Se você for viajar, por exemplo, para Cusco, no Peru, que está a 3.300 metros de altitude. Morando em Fortaleza, você respira normalmente. Quando você sobe a 3.300 metros, à noite, vai sentir falta de ar, não vai conseguir dormir. Então, existem alguns remedinhos que a gente pode usar e ficar muito bem. Eu tive pacientes, senhoras de 60 anos, indo fazer trekking no Sudeste Asiático. E na volta, eu sempre faço uma consulta na volta também, elas me contaram que todos os garotões de 30, 40 com a língua para fora, cansados, e elas super bem porque estavam tomando remedinho. E elas disseram que não contaram para ninguém. Então pode ser assim um auxílio, né? Uma coisa a mais que você vai poder aproveitar a sua viagem na tranquilidade, né? Sem ter aqueles problemas que podem ser super chatos. Né? Uma coisa interessante assim, é você ver essa consulta pré-viagem como já um dia da viagem que você pode ganhar, porque assim, existem trabalhos internacionais mostrando que cerca de 4 viajantes a cada 100 que viajam para um outro país, principalmente para destinos tropicais, precisam de médico. Então, assim, num avião com 300 pessoas, quer dizer que você olha aquele grupo, 12 daquelas pessoas vão precisar de médico na viagem. Então, é um número até que razoavelmente considerável. Aí, considerando que você está indo numa viagem, às vezes uma viagem muito curta, 5 ou 7 dias, você perder 2 dias porque está doente, as férias ficaram prejudicadas. Então, essa consulta pré-viagem, que ela tem esse caráter preventivo, ela serve para que você possa aproveitar a sua viagem sem passar por nenhum apuro, né? E se a gente fosse resumir, eu pesquisando um pouco sobre esse tema, eu vi a questão de 4 grupos, né, de doenças mais comuns. Tem como a gente resumir aí, citar quais são as principais doenças que podem cometer o viajante? Sim. No caso, esses 4 grupos são referentes às pessoas que vêm à Fortaleza, que seriam as doenças gastrointestinais, como eu já citei, a diarreia do viajante, as infecções de vias aéreas, então gripes, resfriados, otites, né? Por mudança do clima, por exposição excessiva a ambientes com ar-condicionado, né? Depois eles saem no calor, 30 graus. Então, assim, para quem não está acostumado a esse choque, na verdade não é o choque quente e frio. Às vezes a pessoa pensa, eu vou deixar o ar assim bem fraquinho que vai funcionar, mas não é. É mais em relação à sequidão do ar. Então, assim, se você tiver com um umidificador ou você abrir um pouquinho a janela, já não vai ficar tão seco, né? O terceiro grupo seriam as alergias, também bastante comuns em Fortaleza, porque muita gente vem para cá e nunca comeu caranguejo, vai comer pela primeira vez, né? E não aí pode descobre que é alérgico. Sim, e não pode vir a Fortaleza e não comer um caranguejo na quinta-feira, né? Então, acaba descobrindo que é alérgico, né? E o quarto grupo das mais comuns são os pequenos traumas. Então, pequenos cortes, né? Se machuca abrindo uma ostra ou torce o pé andando na praia, pequenos traumas, assim. Mas isso em relação a quem vem pra cá. Né? É claro que qualquer coisa pode acontecer, pode haver um infarto, pode haver a cefaleia, mas esses são os grupos mais comuns. Então, Marco, vamos fazer uma parada aqui na nossa conversa, a gente vai para o intervalo. Na volta vamos conhecer um casal que passou por apuros na primeira viagem internacional. É daqui a pouco.